Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Basicamente, nós chamamos de domínio ao conjunto de partida da função, ou seja, o conjunto das variáveis independentes de onde partem as setas. O contradomínio é o conjunto de chegada, ou seja, o conjunto que vai ser relacionado com os valores do domínio, cujos elementos são as variáveis dependentes, já que elas dependem do valor do domínio. Lembrando que numa função nós temos f de x igual a algum valor relacionado a x, então o valor de f de x, que nós chamamos também de y, vai depender dos valores de x. Então, nesses valores aqui do contradomínio, é que nós vamos encontrar os valores que irão se corresponder com os valores de domínio. E são esses valores apenas que nós chamamos de imagem da função. Portanto, o domínio é o conjunto de partida, normalmente representado pela letra x. O contradomínio é o conjunto de chegada, que é o f de x. E a imagem são os valores que se correspondem com o domínio. Então, por exemplo, aqui nessa função, o domínio é representado pelo conjunto A. O domínio dessa função é o próprio conjunto A, que são os elementos 2, 4 e 6. O contradomínio, vamos chamar de CD, é o conjunto de chegada, ou seja, o conjunto B, formado pelos elementos 4, 6, 8, 10 e 12. Já a imagem, que nós vamos chamar de M, a imagem é apenas os elementos que se correspondem com algum valor do domínio. Nesse nosso exemplo aqui é 4, 8 e 12. Em algumas funções, o contradomínio pode corresponder com a imagem, ou seja, ambos os conjuntos serem iguais. Nesse exemplo aqui de C para D, essa função, o domínio é o próprio conjunto C, o contradomínio é o conjunto D, que é o conjunto de chegada, e o conjunto imagem corresponde ao próprio contradomínio. Por quê? Porque todos os valores do contradomínio possuem algum correspondente no domínio. Então, como eu falei na estante, contradomínio corresponde à imagem. Nesse exemplo aqui, vamos chamar aqui de E e de F, para não confundir. Então, nesse exemplo, o domínio aqui é o conjunto de partida, obviamente, de onde está partindo as setas, é o conjunto E. O contradomínio é o conjunto de chegada, que é o conjunto F, e a imagem é apenas os elementos que se correspondem com algum valor do domínio, os elementos do contradomínio. Então, vemos aqui que todas as setas partem para um único elemento do contradomínio. Então, esse elemento, o 3, ele é a imagem dessa função. Vamos agora aprender como identificar o domínio, o contradomínio e a imagem através do gráfico. Nessa função aqui, lembrando que o eixo x, o eixo horizontal, ele é sempre representado pelo conjunto de partida, ou seja, o domínio. E aqui, o conjunto de chegada, que é o contradomínio. Pelo gráfico dessa função aqui em verde, nós vemos que ela segue infinito para cá, à esquerda, infinito à direita. Portanto, o domínio dessa função aqui é todos os números reais. Esse tipo de função aqui é chamada de função real, onde o domínio é um conjunto real ou um subconjunto dos números reais e o contradomínio também é um conjunto dos reais. Então, o domínio dessa função aqui é os números reais. O contradomínio segue também nesse sentido, representado pelo eixo y, todos os números reais. Contradomínio é igual a R, e como para cada valor do domínio vai haver um correspondente no contradomínio, então a imagem também
é representado por todos os números reais. Nessa função aqui, vemos que ela começa nesse ponto. Quais são as coordenadas desse ponto? X menos 3, y1. E segue a uma queda e depois volta a crescer até chegar nesse ponto, representado por 3 em x e 2 em y. Então, nesse caso, nós temos uma restrição no domínio. O domínio não é todos os números reais, mas sim um intervalo dos números reais, ou seja, um subconjunto. Como o eixo x é representado pelos valores do domínio, nós temos que nos preocupar qual é o valor mínimo. Como a função começa aqui, lembrando que o sentido é crescente para cá, então qual é a menor coordenada de x? Menos 3. Começa em menos 3, você verifica se a bolinha está fechada. Então, nós colocamos aqui na notação do intervalo aqui, colchete para dentro, em menos 3. E o domínio segue até a coordenada 3. Porém, veja que aqui a bolinha é aberta. Então, aqui nós temos o valor do domínio. Poderíamos também colocar dessa forma: domínio é igual a x pertencente a R, tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que 3. Pronto, temos o valor do domínio. Agora, para verificar o contradomínio não tem restrição. Contradomínio é o próprio conjunto de chegada. Nesse caso, é o conjunto dos números reais. Mas a imagem é apenas os valores que se correspondem com o domínio. Como o menor valor do domínio aqui, menos 3, ele está se correspondendo com menos 1, esse é o menor valor. Veja o sentido crescente, de baixo para cima. E ele segue com mais correspondentes até o 3. O 3 aqui é o 2. Portanto, o conjunto imagem dessa função é o intervalo que vai de menos 1, fechado em menos 1 até 2, aberto em 2. Ou você poderia colocar também que o conjunto imagem é formado pelos elementos y pertencentes aos reais, é um subconjunto de R, contradomínio, tal que menos 1 é menor ou igual a y, e y é menor que 2. Lembre-se que menor que porque o 2 não faz parte. Agora, nessa função aqui, lembrando que aqui não tem bolinha, restrição de início nem fim, então esse gráfico vai seguir infinito à esquerda e sempre haverá valores de domínio se correspondendo com eles, à esquerda e à direita. Nesse gráfico aqui, o domínio é todos os números reais. O contradomínio, da mesma forma, segue o eixo y. É todos os números reais. Mas a imagem dessa função, nós temos que ver que ela começa em menos 1, é o menor valor do gráfico, o gráfico desce, isso aqui é uma parábola, e depois volta a crescer. Portanto, o menor valor é menos 1, que faz parte, e segue infinito. Então, a imagem é o intervalo que vai de menos 1 até mais infinito. Como é infinito, colchete para fora. Ou poderíamos dizer também que a imagem é formada pelos números y pertencentes aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1. E nesse exemplo aqui, vemos
Como já sabemos, para encontrar o domínio, verificamos de onde o gráfico começa e onde ele termina, representado pelo eixo x. Veja que no ponto de x menos 2, aqui não diz qual é a imagem, mas também não precisamos dela. Então, começa em menos 2, segue onde o gráfico vai descendo, depois volta a crescer até o ponto 5,5, bolinha aberta tanto no início quanto no fim. Portanto, o domínio dessa função é o intervalo que vai aberto em menos 2 até aberto em 5,5. O contradomínio é o eixo y, portanto, é todos os números reais. E a imagem é esse intervalo aqui que está se correspondendo com os valores de x. Esse intervalo aqui vai de menos 2 até 3, não incluindo 3. Então, imagem, intervalo que vai de menos 2 até 3.